Fala pessoal, meu nome é Michael Serra, sou historiador aqui de São Paulo. Estamos inaugurando hoje essa sessão Caixinha da História, onde buscaremos responder todas as suas dúvidas e questões que vocês tiverem sobre a história de São Paulo. Lembrando que as perguntas são feitas lá no TikTok. Então qualquer questão, dúvida ou tema que você queira ir mais a fundo, mande a sua pergunta lá no nosso TikTok, tudo bem? Vocês me perguntaram qual foi o primeiro título da história do São Paulo. A resposta simples é o Campeonato Paulista de 1931, sobre o Corinthians, no estádio deles, no antigo Parque São Jorge. O São Paulo goleou por 4-1, no dia 10 de janeiro de 1932, e trouxe seu primeiro troféu oficial para casa. Acontece que esse, todavia, não foi o primeiro título da história do São Paulo. O primeiro título de competição amistosa, por assim dizer, foi a Taça Nestor, ainda em julho de 1930, lá em Espírito Santo do Pinhal, quando o São Paulo venceu a Pinhalense. A gente não sabe direito quem era esse Nestor, e o mais triste de tudo é que essa taça, na verdade, se perdeu ao longo do tempo. O São Paulo depois se fundiu com o Tietê em 1935, essa taça se perdeu provavelmente com o próprio Tietê. Não tem nada a ver com o Nestor. A não ser que ele tenha um parente distante, mas acho que não. Então, vocês também me perguntaram sobre a história, o que é essa história da moeda em pé? É uma das mais clássicas e curiosas da história de São Paulo, que remete, na verdade, a uma época em que basicamente os títulos estaduais eram disputados por dois clubes. O antigo Palestra Itália, hoje Palmeiras, e o Corinthians. O São Paulo ainda estava crescendo na competição. E aí chegou por volta de 1942, 1943, começo de 1943, fizeram aquela reunião que juntam os clubes para definir os regulamentos e tais. O pessoal já estava com a paciência se estourando para definir o regulamento. E aí um dirigente falou, pra que tudo isso? Basta jogar uma moedinha para saber quem vai ser o campeão. Se der cara, vai ser o Palmeiras, se der coroa, vai ser o Corinthians. E aí nisso o presidente do São Paulo foi voltar, se indignou, levantou da cadeira e falou, mas e o São Paulo? Aí alguém no fundo falou, só se a moeda cair em pé. Pra quê, né? Em 1943, Leônidas, Sastre, Luizinho e companhia foi campeão em cima do Palmeiras e a moeda caiu em pé pela primeira vez. E esse foi o primeiro título do Leônidas pelo São Paulo, no famoso rolo compressor. Leônidas que conseguiu ganhar 5 títulos estaduais em um período de 7 anos. Lembrando que naquela época não havia nada mais importante do que isso, nem Campeonato Brasileiro nem Libertadores. Então ele é um dos maiores da história de São Paulo. Como o lance do clube mais querido, a moeda que cai de pé é até hoje lembrada pelo São Paulo, não só por causa dessa conquista, mas porque nos anos seguintes, muitos fatos tão impossíveis, tão imponderáveis de acontecer, aconteceram a favor do São Paulo, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 1977, no Mineirão lotado contra o Atlético Mineiro, jogo único nos pênaltis, um time invicto, e também o Campeonato Brasileiro de 86, com aquele gol do Careca, nos últimos segundos da prorrogação, e o título nos pênaltis, e várias outras conquistas também que mostram que, São Paulo é realmente o clube onde a moeda cai em pé e o clube da fé. Perguntaram qual seria a maior goleada da história do São Paulo. E antes de dar a resposta clara, assim, eu vou dizer, todo mundo lembra da maior goleada da história do Morumbis. Foi aquele 10-0 sobre o Botafogo da Paraíba em 2001. Mas a maior goleada da história do São Paulo, na verdade, são duas, muito mais antigas, tem poucos registros e imagens, infelizmente, mas são duas goleadas fantásticas. 12-1 sobre o Sírio, em 1933, e 12-1 sobre o Jabaquara, em 1945. Em 1933, o grande destaque foi o Valdemar de Brito, o único homem da história de São Paulo com uma média de gol superior a 1 gol por jogo. Naquele dia ele fez 5 gols. E em 1945 os destaques foram Leônidas e Remo, que marcaram 4 gols cada. Eu lembro que o 12-1 no Jabaquara, que é um pouquinho mais recente, um pouquinho mais da minha época, o Remo fez 4 gols, o Leônidas fez 4 gols, o Teixeirinha fez 3 e o último foi o Barrios. Agora, o de 1933 complica um pouquinho, eu teria que ler mesmo, porque teve gol do Ara, quem teve gol do... Enfim, o Valdemar de Brito fez 5. E eu não anotei aqui quem fez os outros, só anotei os destaques mesmo, tudo bem. Então, é isso, cara. E esse foi o nosso caixinha de história de hoje. E se você tiver mais dúvidas ou tem alguma questão que você queira nos fazer, mande a sua pergunta lá no nosso TikTok, lá nos vídeos, que na próxima semana a sua questão pode ser respondida aqui. Tudo bem? Valeu, obrigado.